passadas. Bom, esse é um pouco, né? A gente quis trazer um pouquinho do ambiente, né? Que era o Bexiga, porque a Vila Itororó, inclusive a gente fez um rolê, né? Da Vila Itororó na jornada, agora, esses dias atrás. A Vila Itororó, que fica aqui, né? Hoje na Bela Vista, mas já foi do Bexiga, ela seria quase que um microcosmos, né? Do que era o Bexiga nos anos 20, nos anos 40. Ela consegue ainda durar um pouquinho, né, essa sociabilidade, como vocês viram no filme, até os anos 70, por conta do atraso, né, da intervenção lá da Avenida 23 de Maio, né? Então, vocês percebem que a Vitória, nos anos 70, ainda um pouco o microcosmo do Bexiga, que já havia se modificado. Bom, gente, tudo isso, né, que o Florestan vai vivenciar, como a gente quis mostrar um pouquinho, né, enquanto criança, vai fervilhar, e ele depois, né, de entrar na faculdade, naquele momento, né, um filho de uma empregada doméstica conseguir fazer faculdade, mas ele consegue, como a gente conhece a história, ele vai ser um dos fundadores da sociologia, né, na USP, inclusive, e um dos primeiros interesses dele vai ser justamente as brincadeiras infantis, vai ser justamente esse ambiente, né, que ele viveu. Mas a preocupação, né, na verdade, do Florestan, como a gente vai ver, não é meramente só uma preocupação em recolher essas cantigas, fazer um inventário, que já é muita coisa, né? A gente tá comentando que imagine hoje, né, um pesquisador fazer um inventário como fez o Florestan em vários bairros operários, né? A paciência de chegar próximo dos grupos infantis, ficar amigo, para poder colher aquelas brincadeiras, a forma de brincar, né? Isso já seria um trabalho imenso. Mas ele se propõe também aí um pouco além, no sentido de tentar buscar também uma função social que aquilo cumpre, né? E mais, né, a preocupação também do Florestan em saber esse bairro, como a gente viu, que está sofrendo tanta intervenção urbana, né, em que a rua está sendo pichada agora como oficina do mal, né, oficina do diabo, isso vai ter impacto efetivamente nas brincadeiras infantis, né? Então, essa é uma preocupação que a gente gostaria de debater com vocês agora brevemente. Se você puder passar. Bom, então, só discutir um pouquinho a função do folclore social, do folclore paulistano, especificamente aqui o folclore infantil. No prefácio, né, da obra do Florestan, que é As Trocinhas do Bom Retiro, né, que é uma obra lindíssima, que ele depois vai publicar junto no livro São Paulo, Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo, o Roger Bastide vai fornecer para a gente não só uma definição do que seria folclore, mas também vai indicar uma forma, né, para compreender esse folclore, especificamente folclore infantil, compreender a função social. Vai dizer o Roger Bastide, né? O folclore é uma cultura. Ora, não se pode compreender a cultura separando-a do grupo social que ela exprime. Estamos entre os que acham que a descrição pura e simples, né, a colheita pura e simples das brincadeiras, das fontes, não são suficientes, são, como eu disse, um importante trabalho. Entretanto, o folclore ele representa uma função na nossa vida, né? Ele representa, sem dúvida, um papel. E aí vai dizer o próprio Roger Bastide, para penetrar, né, o folclore, os folguedos, por exemplo, infantis, é necessário sair um pouco só da crosta, né, e tentar buscar efetivamente e recolocá-lo no meio social da qual aquele folclore, né, daquele folclore ele é transmitido, ele é assimilado. Pode passar, por favor? Bom,
E de fato, né, a nossa ideia, inclusive, aqui é mostrar que, além de trazer para vocês, claro, um pouco dessa etnografia colhida pelo Florestan, mas tentar tratar, né, o folguedo folclórico não como uma simples curiosidade, né, como já foi tratado o folclore, ou como um trabalho de um erudito, né, de uma expressão, por exemplo, que não teria mais nenhuma função social, que não cumpriria, né. A nossa perspectiva, como vocês vão ver aqui, é de que o estudo do folclore é uma ciência do homem, né? E no caso aqui nosso, que estamos focando mais no folclore infantil, o estudo da criança, né? No caso, a criança que brinca, né? Afinal, estamos tratando de folguedos tradicionais infantis de cultura infantil. Bom, aqui está, então, um pouco, né, a ideia também é trazer um pouco também da produção do Portinari, né, fica aqui a dica para esse portal do Portinari, que é lindo, e que tem várias obras, a gente tem aqui os links, tem as referências, várias obras em que o Portinari também, de certo modo, faz um inventário, né, pictórico aí das brincadeiras infantis. Aí uma roda, né, de uma obra do Portinari que a gente vai tentar trazer também aqui no nosso debate. Bom, gente, tratar um pouquinho antes, né, da gente entrar, então, nas brincadeiras, apresentar um pouco, então, essas brincadeiras, a estrutura delas, pensar aqui só nos termos, né, das brincadeiras, os suportes. Como eu falei, o Florestan, ele vai se referir com frequência às brincadeiras tradicionais, com a expressão folguedo folclórico infantil, né? Outros autores, por exemplo, como Kishimoto, vai adotar a denominação, por exemplo, de jogos tradicionais infantis, né? Jogo tradicional infantil. Atualmente, né, a maior parte dos educadores, né, que a gente também tem contato, se utilizam do termo mais genérico, que é brincadeira, né? E mesmo até recentemente, por exemplo, por conta de inúmeros materiais pedagógicos que começaram a compilar, na verdade, um processo que já vem desde, né, dos disquinhos, que começam a compilar essas brincadeiras, esses folguedos folclóricos infantis, né, nos disquinhos antigos de vinil, depois aqueles CDs de brincadeira, hoje, né, YouTube está cheio dessas brincadeiras, também se faz hoje o uso muito frequente de brinquedo, né? Entretanto, pode passar, Edilson, por favor. A gente tem várias formas, né, para se referir a esse brincar, a essa atividade lúdica infantil. Entretanto, a gente gostaria só aqui de demarcar essas três formas, né, que seriam formas de como se organiza essa forma de brincar pelas crianças, que seria o brinquedo, o jogo e a brincadeira. Bom, o brinquedo, gente, aqui, né, a imagem também é do Portinari, que é o brinquedo do Diabolô, né? Hoje ainda muito comum as crianças brincarem desse brinquedo Diabolô. Está um pouco mais colorido, as varinhas são mais, às vezes, né, não é mais aquela madeira com a cordinha, mas o brinquedo, como vocês estão vendo, é um suporte para a brincadeira, né? Ele, na verdade, é o objeto, ele tem materialidade, efetivamente, e ele acaba carregando, sem dúvida nenhuma, uma gama de significações, né? Então, até quando a gente dá o curso da infância, a gente vai mostrar, por exemplo, os chamados orfanatos, né? Que separavam as meninas dos meninos, elas davam brinquedos mais relacionados a atividades da mulher, né, que pelo menos era o interesse naquele momento. Mas o brinquedo seria esse suporte, efetivamente, para a brincadeira, seria o objeto. O jogo, ele já tem uma estrutura, né, mas com regras definidas, né? Então, você pensa, por exemplo, jogar amarelinha, tem regras, né? O caçador, né, como chamava antigamente, eu conheci, na verdade, esse jogo como bola queimada, né? Alguns conhecem como queimada, que é aquele jogo que você, né, traça o risco no chão, e fica um grupo tentando acertar o outro, né? Bom, o jogo, como vocês estão vendo, como, por exemplo, o Escravo de Jó, né, também é uma brincadeira, são jogos com regras mais definidas, né, e geralmente já conhecidos previamente. Se eu chamar vocês para brincar de bola queimada ou queimada, vocês já meio que conhecem, né, as regras daquele determinado jogo e a gente tem que, de certo modo, cumprir, né, respeitar aquelas regras, senão a criança vai virar e falar que não brinca mais, né, se a gente não cumprir. Pode passar, Linus, por favor.
Olha lá o disquinho de meus Ele estava mostrando o eu não disquinho. tinha visto, A gente tinha vários disquinhos de folguedos, né? Como o Florestan, ele até vai tocar nessa questão nos anos 40, da questão fonográfica, né? Se isso ia também contribuir para a manutenção desses folguedos, né? Afinal, como a gente vai ver, muitas condições são para o desaparecimento, né? Mas eles estão aí, essa cultura ela é muito potente e poderosa, né? As crianças, elas transmitem de uma forma muito poderosa essa cultura. Bom, gente, a brincadeira é a atividade lúdica em si, né? Ou seja, é a ação, efetivamente, que vai encontrar tanto no brinquedo, que é o objeto, como no jogo, né? São regras, certo, pré-definidas, os suportes para brincar, certo? Entretanto, aqui uma brincadeira de plantação de bananeira, né? Também pintada pelo Portinari. Entretanto, se você puder passar, a brincadeira, ela geralmente vai além do suporte, né? Ela parte, evidentemente, do suporte, ela parte do brinquedo, ela parte, né, do jogo com as suas regras, mas muitas vezes ela se converte numa experiência que vai embrenhar para o imaginário, né? Ela vai se tornar uma brincadeira agora mais improvisada, ela pode fazer nascer paixões, né? Ela vai para a arte, ou seja, a brincadeira, então, que tem, né, o suporte, o brinquedo, que tem o suporte, o jogo, né, com as suas regras, de certo modo, já pré-definidas, ela vai ressignificar esses brinquedos, né, ela vai ressignificar esse jogo e ela pode se transformar em algo diverso, né? Algo com novas regras, com novos personagens, algo fruto efetivamente da improvisação criativa, né? Os dramas, né? As historinhas, a dramatização, ela começa a ir para outros rumos, apesar de muitas vezes partir desses suportes. Bom, de fato, né, como vocês estão vendo, não tem como brincar, né? Vai dizer, inclusive, o Nélio Sprea e a Mari Nelma, né? Guarani, que de fato não dá para a gente brincar, por exemplo, sem se colocar diante de uma proposta lúdica mais ou menos estruturada, né? Como a gente está vendo. Então, de fato, a gente vai ter o brinquedo, vai ter o jogo já com uma certa estrutura, que às vezes, dependendo do jogo, quando eu falo do jogo, todo mundo já lembra mais ou menos, né? Como falei, o Escravo de Jó, 50 anos, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, as pessoas brincam basicamente igual. Elas sabem como que é a regra daquela brincadeira, né? Só Deus falar, vamos brincar de Escravo de Jó, muito provavelmente todos vocês aqui sabem do que eu estou falando, né? Apesar de eu não aprendi isso na escola, né? Pelo menos o Escravo de Jó. E essa brincadeira, esse brincar, ela geralmente tem uma proposta estruturada. Mesmo, né, aquela mais improvisada, né? Esse exemplo eu achei muito interessante do Spré, da criança que, na hora do almoço, transforma-se no Homem-Aranha, né? E começa, meu sobrinho, inclusive, transforma no Flash e sai correndo, né? E diz pra gente que quando ele corre, ele some, ele desaparece, ninguém vê, ele fica invisível, né? Mesmo essa brincadeira, como vai dizer a Spré, é uma brincadeira que posteriormente, né, apesar de nascer na improvisação, ela vai criando, de certo modo, algumas sequências, né, algumas conexões socioafetivas aí, chama o tio para brincar, para correr de flash junto, para desaparecer, vai se formando aí algumas etapas desse brincar. Bom, procurando então, né, problematizar um pouco essa função social do folclore paulistano, e particularmente do folclore infantil, né, e já agora meio com um pouco, né, essa distinção das categorias do brincar, do jogo e da brincadeira, que é a brincadeira, a atividade mesmo, efetiva, né, atividade lúdica em si, o Florestan, ele vai nessa busca, né, de se pensar a brincadeira para além meramente né, da recreação, mas pensar ela como uma função social, que tirar a brincadeira da criança, tirar a rua da criança, isso implica, né, em prejuízos a essa função social. A gente vai apontar aqui duas influências, né, sociodinâmicas que o Florestan vai chamar a atenção, ele aponta outras, mas a gente vai focar aqui em duas dessas influências das brincadeiras infantis, né, dos folguedos infantis. A primeira, gente, é que, como vai observar o Florestan, né, o folclore, ele não é mera fonte de recreação, né, tanto
para as crianças como para os adultos. Como vai dizer o Florestan, a diversão que o folclore proporciona traz consigo a medida do homem, né? Ele eleva a nossa esfera da nossa consciência ao plano de ação e a distinção do nosso comportamento. A gente também aprende, né, com o folclore. O folclore contribui para a nossa integração social, né? Eu acho interessante, por exemplo, das várias expressões folclóricas que o Florestan vai estudar, o ditado popular, né, que é um folclore que ainda está com a gente, né, não é verdade? Né? Então, a gente se vale dele para expressar, às vezes, então, em vez de eu falar, olha, para o meu amigo falar, você está escolhendo muito, né, o pessoal, né, duas namoradas, não, né, eu viro para ele e falo, antes um pássaro na mão do que dois voando, né, expressam uma ideia, às vezes, mais complexa, por meio do folclore, por meio do ditado popular. E assim também, sem dúvida, é o folclore infantil, né? O folclore infantil, ele também, sem dúvida, tem uma contribuição aí para essa elevação, né, da esfera da consciência das crianças no plano da ação, né? Por meio do folguedo, por meio da brincadeira, a criança, como a gente vai ver na sequência, experimenta inúmeras possibilidades, né, de atuação no mundo, de convivência coletiva, né? Daí a potência, efetivamente, da brincadeira. Bom, a segunda influência sociodinâmica, né, que o Florestan vai apontar, e é que a gente vai focar mais aqui com vocês, que é justamente a influência socializadora do folclore infantil, né? Como vai dizer o Florestan, através do folguedo folclórico, né, daquela dança de roda que a gente viu, por exemplo, no filme, né, da Avenida Tororó, a criança não só aprende algo, como adquire uma experiência societária de complexa significação para o desenvolvimento da sua personalidade, né? Então, ela aprende efetivamente com a brincadeira, não é mera diversão, ainda que seja também, sem dúvida, né? O foco da criança é o brincar, sem dúvida, mas ao brincar, ela também está aprendendo, né? Importantes questões aí para a sua personalidade, para a formação dela, né, enquanto ser humano. Bom, como vai, né, observar o próprio Florestan, né, ou seja, nas brincadeiras, nas relações dessas brincadeiras infantis com o fluxo da vida social, encontra-se, né, um domínio de saberes que são produzidos pelas crianças, né? Então, as crianças, o patrimônio lúdico infantil, né, pensar em, por exemplo, quando a gente fala muito do Bexiga, geralmente a gente fala muito do patrimônio material, né? Mas como vocês estão vendo, existe um patrimônio lúdico e material infantil, né, que as crianças não só assimilam, né, mas elas produzem. O folclore infantil, ela é uma instituição formativa que ela contribui para essas influências socializadoras. E a criança, na verdade, ela não só adquire, assimila essas brincadeiras, mas ela é uma produtora, ela é uma formuladora também dessa cultura, né, da cultura, das culturas infantis, né, ela é produtora, né, a gente, né, por uma perspectiva, claro, sobre a criança como um indivíduo ausente de fala, né, que está incrustado isso, inclusive, no nome, né, que a gente se refere a elas, né, a gente começa o nosso curso sobre a infância observando a palavra, né, negação, fante, falar, infante, aquele que não fala, porque a nossa perspectiva sobre a criança é que ela é meramente uma assimiladora, ela não produz cultura, ela não fala, né, ela tem que ser tutelada, né, não à toa, todas as legislações menoristas de tutela a partir dessa perspectiva. Mas não, a criança, sem dúvida, produz cultura também, né, culturas infantis. Bom, como vai dizer o Florestan, né, o folclore infantil, ele não abrange só as expressões culturais de natureza literária. Então, não é só a letra, né, a letrinha das músicas infantis, mas também, né, aquilo abrange, né, o folclore infantil abrange as objetivações de natureza institucional, ou seja, a forma de organização para aquela brincadeira, né, a brincadeira não é só... Tanto é que a gente, às vezes, tem dificuldade, a gente, para preparar o curso de vocês, a gente teve acesso a essa etnografia, tem muitas brincadeiras que a gente lê a letra, pode até lembrar, mas a gente não lembra como brinca, né? A gente já é, de certo modo, fruto, né, dessa
de tirar a rua da gente, porque a rua podia ser uma potência muito maior para passar esse folguedo folclórico para a gente, porque a escola, claro, passou alguns, mas muitos eu não conheço, né? E que as crianças podiam, né, nos folguedos, na trocinha, podiam ter mantidos. Então, o folclore, ele não é só meramente na expressão literária, a música, né, a letra, efetivamente, das brincadeiras, por exemplo. Ele também abarca aí essa ideia, né, de formas de agregação social, ele representa uma forma de integração social dessa criança importante, né, aquela brincadeira. E, de fato, né, como o próprio Florestan vai se questionar, bom, como que essas formas de agregação, representadas pelo folguedo, os folguedos tradicionais, seja o brinquedo, né, os jogos, as parlendas, as rodas, como essas brincadeiras tradicionais, como essa forma de agregação que elas também abarcam, né, elas contribuem para a integração da criança no meio social que ela vive, né? Então, vamos só pontuar algumas questões, tá, gente, para poder ir efetivamente para o mundo mágico, né? Para o mundo aí das brincadeiras. Bom, uma primeira questão importante que o Florestan vai apontar dos folguedos folclóricos, naquele momento que ele conseguiu identificar, né, é que as crianças, nesses folguedos, elas têm a oportunidade de manter contatos pessoais e interagir, né, socialmente com outras crianças, né, com crianças da sua mesma categoria social, né, porque hoje, né, hoje uma criança muitas vezes vai interagir com outras crianças na escola só, né? Porque em casa é uma relação hierárquica dos pais, né? Mesmo na escola é uma relação, né, vertical com o professor, mas com outras crianças, muitas vezes o convívio dela vai ser na escola. Inclusive agora com a ideia de ensino integral, essa é a perspectiva, né? O único contato dessa criança efetivamente com outras é na escola. Então, vai dizer o Florestan, nesses grupos, nas trocinhas, né, nesses grupos infantis, inclusive o grupo na rua, ela também é uma oportunidade importante para ela desenvolver e se interagir socialmente, né? Ela vai ter contato, né, com pessoas que possuem a sua, pelo menos aproximadamente a mesma idade, os mesmos centros de interesse, a mesma concepção, a mesma magia do mundo que os adultos às vezes não têm, né, como vai dizer uma frase muito forte o Roger Bastide em relação a gente, né, vai falar, os adultos são para as crianças como os móveis da casa, né, muitas vezes a gente é mesmo para as crianças como os móveis da casa, né, ou seja, são nesses grupos infantis, naquele momento, que vai dizer o Florestan, em que a criança vai experimentar a primeira vez uma relação simétrica, uma relação que não é assimétrica, que não é vertical, como ele experimenta na família, né? Até hoje, né, a noção dos pais em relação às crianças é de poder familiar, né? Antes era pátrio poder do pai, né? Aí mudou, pelo menos. Agora é poder familiar, mas é poder, né? Poder familiar. Então, no grupo infantil, essa criança vai, pela primeira vez, experimentar a relação simétrica, né? A relação horizontal, a relação de companheirismo efetivo, né? Não que o pai e a mãe também não sejam amigos, né? Mas, de fato, é ali que ele vai... E é ali que, segundo o Florestan, elas vão alargar, né? E daí a importância dessa convivência das crianças nesses grupos, que elas vão alargar, né, a sua área de contatos humanos, né? E elas vão aprender de uma forma mais acessível, né? O Florestan, como a gente viu, ele viu que muitas crianças na escola Maria José, naquele momento, né, aprenderam com a palmatória, né? Com sanções violentas. Aqui vai dizer o Florestan, as crianças também podem aprender, mas e também elas, de certo modo, vão ser sancionadas. Às vezes pode ser uma sanção violenta também, mas são sanções de forma mais natural, né? Essa assimilação se dá de forma efetivamente mais natural, né? E aí é de fato o que o Florestan vai chamar da segunda grande experiência, né, de integração das crianças aos grupos primários. A primeira seria, pressupondo, claro, que a criança tem a primeira experiência na família, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças também não têm essa experiência na família. E uma primeira forma de base, né, dessas relações, com base em relações de companheirismo, né?
com base em relações horizontais e não assimétricas, né, como é em outros locais. Bom, gente, o Florestan, já, né, passando para as brincadeiras, né, para esse mundo mágico, o Florestan, ele observa que os folguedos folclóricos, os folguedos tradicionais, eles podem se dar em vários grupos infantis, né? Então, numa festinha, as crianças podem brincar de pegador, né, de bola queimada ou de queimada, de passo-lenço, passo-anel. Isso pode se dar no recreio, né, nos grupos de recreio. Entretanto, né, o Florestan vai se voltar mais à etnografia dele naquele momento, efetivamente, para os grupos infantis, que naquele momento eram nomeados, eram chamados de trocinhas, né? E eram grupos constituídos por crianças do mesmo bairro e que tinham essa característica de formação na rua, nessa rua que começa a ser perseguida, né? Em que eles começam a perder o grau, não, o grunge, né? O terreno baldio, e tem um livro lindo, né? Que é Os Meninos da Rua Paulo, que mostra esse processo lá, não lembro que país que é, né? Mas também nesse momento que as crianças vão perdendo lá o grunge, né? Que é o terreno baldio, que era o local de magia delas, elas perdem. É lindo o livro, né? A literatura. E aí o Florestan ele vai se voltar efetivamente mais para essa etnografia, né, para colheita, para coligir esses materiais, esse folclore, esse folguedo folclórico infantil, como ele denomina, né, naquele momento, nos anos 40, nas trocinhas, nos grupos infantis de crianças do mesmo bairro, que, por uma relação de vizinhança, né, elas estabelecem esses grupos de ruas que, na época, eram nomeados de trocinhas. Bom, ele vai dizer que esses grupos, eles tinham funcionamentos, né, e mecanismos mais organizados, perto de outros grupos infantis, como do recreio, e ali seria, então, grupos importantes para ele poder tentar captar mais, né, essas influências socializadoras que o folclore infantil promovia naquele momento, né? E então ele vai focar mais para o estudo das trocinhas, né? E aí ele narra como ele vai fazer esse estudo etnográfico que é lindo, né? Como vai dizer o Roger Bastide, ele de fato tem que a gente para estudar as crianças, né? Tem que se tornar criança, né? Tem que entrar no mundo mágico também, tem que transpor aí esse mundo dos móveis da casa, né? O mundo dos adultos. A gente tem que ir para o mundo mágico. A gente às vezes tem dificuldade, né? Eu pessoalmente tenho dificuldade, a Dani tem menos, o Edmilson tem mais facilidade, mas a gente tem que transpor. E aí o Florestan vai se voltar justamente para esses grupos. Aqui está uma trocinha, né? Um grupo dessas crianças que, para a legislação da época, já estão sendo colocadas, né? Fica aqui também a dica, a gente tem alguns cursos no nosso canal do YouTube sobre o tratamento da infância, que a gente vai tratar outras questões mais duras, né? Mas nesse momento, para vocês terem uma ideia, essa condição da criança da trocinha já é uma condição criminalizada, né? Porque aqui a gente já tem os códigos de menores, né? O decreto é de 1923, né? Definindo que criança que está na rua ou é o menor, né, que se começa a criar a categoria do menor, ou é abandonado, que é uma categoria que eles criam, né, ou é o delinquente, aquele que comete crime. O abandonado é aquele que está em vias de cometer crime. Então, a ideia é tirar essa criança da rua, efetivamente, né. É só uma questão, né, Beto? Essas duas categorias que você menciona são um capítulo do Código de Menores de 27 que define as crianças dessa forma, né? O artigo 1º começa definindo menor. Quem que é o menor? Artigo 1º do Código Menorista de 1927, que é o que ficou mais famoso, né? Que foi criado em 12 de outubro de 1927. 12 de outubro, dia da criança. Um código extremamente violento. Só vai ser substituído pela ditadura, penúltima, a de 64, né? Militar, que vai ter um novo código. O Código de 27, no artigo 1º, definia menores. Quem que são os menores? Aqueles abandonados ou delinquentes. E aí ele definia as condições de abandono. E as condições de abandono eram basicamente as condições
da classe trabalhadora. Era essa condição, a criança na rua era vadia, ou era mendicidade, ou era libertina, era menor, em suma, né? Bom, o Florestan está vendo uma outra perspectiva nessas pracinhas, não um bando de criminosos, né, mas uma potência na educação, efetivamente, dessas crianças, uma educação mais natural, não uma educação do medo, né, uma educação da palmatória. Bom, aí ele vai, então, se voltar, efetivamente, né, para esses agrupamentos de crianças, né, e, como eu falei, tentar captar efetivamente as influências socializadoras. Eu acho que aqui é nosso, de fato, aqui a gente tem um exemplo que ele vai dar dessa influência, né, que é o jogo de bolinha, por exemplo, né? Então ele vai dizer, aquelas crianças que experimentam, né, o jogo de bolinha, bolinha de gude, então você está lá jogando na sarjeta, a bolinha de gude com o teu grupinho, aí chega o menino e começa, por exemplo, a roubar no jogo, a fugir das regras do jogo. Como a gente viu, o jogo tem regras, de certo modo, pré-determinadas. Ao invés da professora vir puxar a orelha até arrancar, né, para que ele aprenda que não pode roubar no jogo com os coleguinhas, né, os próprios coleguinhas vão, de certo modo, dar conta dessa educação, né, então vão limitar, por exemplo, esses recursos a essas habilidades que ele vai ter ele vai ter mais dificuldade de roubar ali no jogo, porque os coleguinhas vão ficar mais atentos. Se ele quiser pular a fila, né, chegar, né, como a gente brincar, tá chegando, quer sentar já na janelinha, né, os coleguinhas vão incutir nele que não dá para chegar e furar a fila, que ele tem que respeitar a fila, mas perceba, sempre num tipo de aprendizado mais natural, um aprendizado mais horizontal e um aprendizado não assimétrico, que se dá geralmente na escola e na família, né? Então vai dizer o Florestan, o jogo de bolinha pode ser, de fato, um exemplo, né, dessa influência sociodinâmica, né, dessa assimilação de regras pela criança de uma forma mais natural por meio do grupo, né, entre os seus pares, entre os seus iguais, né, uma primeira experiência, de fato, aí, simétrica, né, com pares, com iguais. Bom, acho que podemos, então, ir para as cadeiras, né? Aí, vamos brincar? Aqui um quadro, né, desse jogo de bolinhas.